A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Amém? Nós chegamos ao dia 5 do nosso jejum, 21 dias por uma vida. Creio que você tem sido um instrumento nas mãos de Deus, né? Uma ferramenta do Senhor para pregar o Evangelho a muitas pessoas. E você mesmo também tem sido edificado nesses dias e tem uma chama acesa em seu coração para proclamar as verdades do Evangelho. Amém? Vamos compartilhar o versículo do dia. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Diz assim: Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Vamos fazer a confissão desse versículo? Repita assim comigo. Eu vejo pelos olhos da fé todos os da minha casa e familiares salvos e participantes de maneira ativa da vida da igreja, vivendo uma vida consagrada a Deus. Me aproprio dessa promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Esse é o nosso tema do dia, né? E nós temos compartilhado justamente sobre esses versículos. E esse texto de hoje diz que eu e minha casa serviremos a Deus, né? Por que nós temos que evangelizar, né? Nós temos usado essa premissa para compartilhar nesses dias. Nós temos que evangelizar, né? Não só a todos, mas principalmente os da nossa casa, porque o Senhor está expressando aqui qual é o desejo dele. É que não só que todos os homens sejam salvos, como nós já compartilhamos lá no primeiro dia, mas que a nossa casa, principalmente os da nossa família, né, sejam também alcançados e salvos. Por isso ele declara essa promessa, né? Se crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então esse é o desejo do Senhor. Nós temos orado nesses dias de jejum. O nosso desafio foi que você separasse a vida de algumas pessoas para orar. E normalmente eu vejo os irmãos colocando, né, familiares como alvo de oração, né, pessoas próximas, filhos, marido, esposa, né? E eu creio que isso é de Deus, porque o Senhor expressa nesse versículo esse desejo, né? E geralmente os de casa, às vezes, são os mais desafiadores, né? Porque você convive, muitas vezes você vê a pessoa ali com uma indisposição referente ao Evangelho, referente à palavra, e geralmente são as conversões ali que mais nos custam, né? Persistência, né? Mais nos custam, né? Insistência no Senhor e ser paciente, dar um bom testemunho. Por isso que às vezes é mais fácil às vezes pregar para uma pessoa de fora do que às vezes a própria pessoa da sua casa que conhece você, que convive com você, muitas vezes que vê os seus erros, suas falhas, né? Então é um desafio muito grande, né? E essa questão de alcançar os familiares, olhando por essa perspectiva, mas a salvação aqui do Senhor é colocada para nossa casa também. E importante frisar isso, que isso não é algo automático, né? Eu já vi irmãos falando, declarando que simplesmente por você ter crido no Senhor Jesus, a sua família já está salva. Olha, o que a palavra fala é que de forma individual, todos nós precisamos crer em Jesus e confessar com a nossa boca. Então a salvação ela é individual. Pastor, então como que nós devemos interpretar esse texto? Você deveria interpretar esse texto como uma promessa de Deus para você. Uma vez que você creu no Senhor, uma vez que você recebeu a Jesus, o Senhor te promete: eu vou trazer salvação para sua casa. Eu vou fazer com que os seus familiares também se convertam. E você deve olhar para essa promessa e crer nela, não importa o quanto tempo passe, né? Continue e persevere nessa verdade, porque é uma promessa do Senhor para você, né? Não é algo automático, né? Vai exigir que os seus familiares ouçam o Evangelho, creiam no Evangelho, confessem o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador,
mas o Senhor está te prometendo na hora certa, no tempo certo, isso vai acontecer. Se apegue nessa promessa. Nos momentos difíceis, nas horas de luta, quando parecer que na verdade esse familiar seu, ao invés de estar caminhando para Cristo, está caminhando para o caminho contrário, ou está se afastando de Deus, continue crendo, continue declarando que a salvação é para sua casa, é para sua família. Amém? Dentro disso eu tenho um testemunho muito poderoso na minha própria casa, que é o testemunho da minha mãe, né? Que foi criado num contexto familiar muito complicado, né? A minha avó, né, solteira, né, sempre trabalhou muito, sempre esteve fora, nunca teve oportunidade de dar muita atenção para os filhos sempre ficavam meio de canto. Minha irmã uma das mais velhas e sempre cuidou ali dos irmãos, né? Sempre foi uma mulher muito resolvida, né, determinada. E um dia ela teve uma experiência com Deus, decidiu crer no Senhor e crer nessa promessa, né? Então, o contexto familiar que nós tínhamos era um contexto muito complicado, muito conturbado, né? E a primeira a ser salva na minha família foi a minha mãe. E crendo nessa promessa, né, perseverando nisso, né, e declarando essa verdade, eu desde criança, né, minha mãe conheceu o Senhor quando eu tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos. Eu vi cada um dos meus familiares, desde a minha avó até os meus tios, recebendo o Senhor, declarando que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles, né, se batizando. Todos os meus familiares, minha avó, meus tios, meus primos, né? E eu vi essa promessa se cumprindo na minha casa, né? E eu louvo a Deus, por quê? Porque através da perseverança de uma mulher, né, da minha mãe, né, cada um foi se voltando para o Senhor, e hoje eu posso declarar que a minha família é uma família que serve a Deus, né? Temos pastores, temos obreiros, temos levitas, temos músicos, né? Pessoas que servem a Deus de forma intensa. Eu louvo a Deus porque minha mãe, né, foi instrumento de Deus. E para nosso núcleo familiar mais próximo, né? Talvez o maior desafio de todos, né? E que ficou por último foi o meu pai, né? Que ela orou, se eu não me engano, durante 12 ou 13 anos pela vida dele. E a minha mãe sempre foi muito intensa nas coisas do Senhor, né? Sempre buscou a Deus para valer. E meu pai não conhecia Deus, era, né, um homem trabalhador, um homem de família, mas era pecador e precisava de uma experiência com Deus. E foram anos insistentes, perseverantes, né? Até que um dia ele teve uma experiência com Deus, aceitou o Senhor Jesus, né? Hoje meus pais são líderes aqui na nossa igreja local, né? Meu pai é líder, anda no discipulado junto comigo, mas foi fruto da persistência de uma mulher que eu creio que foi o mais difícil, né? Será que você está disposto a esperar 13 anos para o seu marido ou para sua esposa se converter, ou seu filho, ou um familiar seu, continuar declarando essa palavra, essa promessa, até que ela se cumpra? Nós precisamos nos apegar nas promessas de Deus. E o meu pai talvez foi o desafio maior dela, e os filhos, né? Pela graça de Deus, todos nós, eu e meus irmãos, fomos criados na presença de Deus, ensinando, aprendendo a palavra, tanto que tudo aquilo que ela viveu, né, e tudo que ela viveu no Evangelho foi transmitido para nós, né, desde muito cedo, né, essa paixão pela obra, né, recebi o chamado pastoral, hoje sou pastor, né, tenho meus irmãos também que conhecem o Senhor, meu irmão está junto comigo, líder de jovens aqui na igreja local, chamado pastoral também. Então, tudo isso fruto de uma mulher, né, que decidiu servir ao Senhor, teve uma experiência com Deus, aceitou o Senhor Jesus, né, recebeu a salvação, mas não se cansou, tomou posse dessa promessa de que a salvação é para casa, viu a sua mãe, viu seus irmãos, viu seus sobrinhos
se convertendo, foi ferramenta de Deus para isso, né? Pregou. Quantas vezes meus primos, né, vinham morar conosco em casa, passando por situações difíceis e vinham tirar um tempo, ficavam na nossa casa, e ali minha mãe insistia, pregava para eles, levava eles para a igreja. Vários primos tiveram essa experiência, né? E receberam de Deus através da vida da minha mãe, né? E eu louvo a Deus por isso, porque ela foi alguém que decidiu crer nessa verdade e perseverou anos a fio até que essa promessa se cumprisse. Amém? Eu louvo a Deus porque essa foi a experiência da minha casa, né? Nós somos uma família que serve a Deus. Nosso núcleo familiar aqui, todos servimos a Deus, meus pais, meus irmãos, né? E glória a Deus por isso. Eu creio que você também vai experimentar isso na sua casa. Basta você, como um dia minha mãe se posicionou, você também deve se posicionar, né? Pregue na sua casa, leve a palavra na sua casa, persevere, continue servindo a Deus e declarando essa verdade. Lembre que não é uma questão automática, não é porque você serve ao Senhor que você é salvo, que a sua família é salva também. Eles precisam tomar a decisão deles, ouvir a palavra, crer no Senhor Jesus, receber a salvação, a transformação, mas Deus nesse versículo te faz uma promessa grandiosa: a sua casa será salva. Amém? Creia nessa verdade. E para encerrarmos, o desafio de hoje é que você mande uma mensagem para um familiar seu que você tem orado nesses dias, né? Declarando para ele que ele é amado por Deus, né? Resuma ali o evangelho para ele, envie para ele e declare para ele que você tem uma promessa, que é essa promessa que está lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você declara para ele: eu fui salvo, eu fui alcançado pelo Senhor. E o Senhor me prometeu que você também será alcançado. Amém? Então eu queria desafiar você a fazer isso, né? Entre em contato com o familiar, mande uma mensagem para ele e diga que eles são alvos do amor de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar esse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa promessa tão poderosa. Pai, de que a nossa salvação não é individual, somente para nós, né? Apesar de crermos na verdade, confessarmos com a boca que sabemos que todos nós devemos fazer isso, mas o Senhor nos deixa uma promessa tão preciosa, que é a nossa casa, a nossa família também será alcançada. Ajuda-nos a crer de todo o coração nessa verdade, ajuda-nos a perseverar no processo, ajuda-nos a continuarmos crendo, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando parecer que nossos familiares, na verdade, estão se afastando de Deus, que nós possamos se apropriar dessa verdade e perseverar até que cada um dos nossos familiares tenham uma experiência verdadeira com o Evangelho, com a pessoa de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Nos vemos nos próximos compartilhar a palavra.